what's up? Como são todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e vamos conferir nossos conteúdos de hoje. Essa é a aula 23, objetos de conhecimento, é verbo modal can, presente e passado. O detalhamento é verbo can, expressando ideia de possibilidades. Forma negativa e interrogativa do verbo can. Abreviações e respostas curtas. Então, fiquem bem atentos and let's start. Bem, o nosso assunto de hoje, a gente vai continuar falando sobre o verb can, né? É um verbo modal, certo? Como a gente está falando desse verbo modal, em geral nós utilizamos este verbo para falar sobre ações e especificamente habilidades. Como assim habilidades? Coisas que você consegue fazer, ações que você consegue fazer. Por exemplo, andar de bicicleta é uma habilidade. Andar a cavalo, dirigir, não é? Ok? Então, estas são habilidades. Então, antes da gente ver um pouquinho mais sobre este verbo, né, como nós utilizamos ele, nós vamos ver um pequeno vídeo que apresenta aí para vocês alguns verbos que se relacionam a habilidades. Aproveitem, anotem e confiram se vocês conseguem fazer alguma dessas, né, alguma dessas atividades, ok? Vamos dar uma olhada. E aí, alguma dessas habilidades vocês conseguem realizar? Can you? Vocês conseguem? Então, agora nós vamos acompanhar novamente, não é? Estas habilidades, para que vocês possam ir anotando. E agora, junto comigo, a gente vai treinar também a pronúncia, ok? Confiram. Então, esse é o primeiro aí, é o play chess, não é? Play chess, ok? Jogar xadrez, play chess. Lembre-se que o verbo play, ele tem 3 significados. Verbo jogar, verbo brincar, né? Ou tocar instrumentos musicais. Tudo bem? Então, play chess. Play chess. Play chess. Vamos ver o próximo, não é? O próximo verbo que indica habilidade. Lembrando que a gente está falando do verbo can, não é? Play the piano. Novamente, verbo play, não é? Agora, a função dele é de instrumento musical. Tocar o instrumento musical que é o piano. Play the piano. Play the piano. Play the piano. Tocar piano. Você poderia trocar aí the guitar, por exemplo, né? O violão, the guitar. Então, o play pode também ser usado para falar de instrumentos musicais, né? Tocar. Continuando, vamos ver mais um verbo que indica habilidade. Olha só que imagem linda, não é? As pessoas estão fazendo o quê? Climbing. Climb the mountain. Então, elas estão subindo a montanha. Então, climb, né? Subir montanhas, escalar, não é? Climb mountains. Climb mountains. Também é mais um verbo que indica habilidade aí. Continuando, vamos ver mais um. Agora, ride a bike. Esse daí a gente chama fácil, né? A gente vai treinando desde criança, vai caindo e vai de novo tentando. Ride a bike, andar de bicicleta. Ride a bike. A gente fala andar de bicicleta, mas lembrando que esse verbo ride aí significa dirigir, tudo bem? Então, ride a bike, andar de bike, andar de bicicleta. Continuando, vamos ver mais um verbo relacionado à habilidade. E aí, can you paint? Vocês conseguem pintar aí como parece dessa imagem, né? Dessa garota pintando aí este quadro. Então, paint,
paint, pintar. Paint, pintar. Vamos ver mais uma habilidade. Draw, draw, draw. Draw é desenhar. E aí, can you draw? Vocês conseguem desenhar? São bons em desenho? Então, draw, draw, desenhar. Vamos ver mais um verbo relacionado à habilidade. Write poems, write poems. Write é o verbo escrever. E aí, poems, não é? Palavra cognata, não é isso? Poemas, poesia, ok? Então, e aí? Quem é bom de escrever poesia aí na sala, hein? Tem sempre um que gosta de fazer, não é? Escrever aqueles bilhetinhos carinhosos, ok? Então, write, verbo escrever. Continuando. A última habilidade que nós temos aí é dance. E aí, quem é bom de dança? Quem é um pé de valsa aí bom na sala, hein? Dance. Dance é o verbo dançar. Então, todos esses verbos que a gente acompanhou aqui se referem a habilidades. Vocês conseguem fazer todos esses que nós vimos aí? Tem essa habilidade, né, de fazer essas atividades? Sim ou não, não é? Então, nós estamos falando ali de verbos relacionados à habilidade, de você conseguir realizá-las, right? E agora eu quero que vocês acompanhem alguns dos nossos personagens. Vocês vão ver os nossos personagens utilizando o verbo modal can. Acompanhe os diálogos. Can you help me, please? Bem, aí nesta pergunta vocês podem observar aí o contexto, não é? Nós temos a nossa personagem Victoria, ela está ali, não é, junto com Pedro, ok? E aí ela faz uma pergunta para ele: Can you help me, please? As mãos dela estão cheias de sacola. Então, o verbo help é o verbo ajudar. E lembrando que quando a gente faz uma pergunta educada, nós utilizamos uma palavra mágica, né? A gente chama de palavra mágica, magic word, que é a palavra please, 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 que significa por favor, né? Quando você tira o please da sua pergunta, fica como se fosse uma frase imperativa, não é? Então, tomem cuidado aí quando forem fazer as suas perguntas. Busquem sempre utilizar essa magic word aí, né? A palavra please. Então, o que ela pediu aí para o amigo dela? Você poderia me ajudar? Please, por favor. Can you help me, please? Can you help me, please? Então, aí ela está perguntando se ele poderia ajudá-la, né? Que ela está cheia de sacolas aí nas mãos, né? Então, pediu para ele dividir um pouco desse peso aí, certo? Então, can you help me, please? Você poderia me ajudar, please, por favor? Vamos ver agora mais um outro diálogo, não é? Observe aí os nossos personagens falando. Can she dance ballet? Pode repetir aí. Can she dance ballet? Can she dance ballet? Agora vocês observam os nossos personagens, né? Sammy e a nossa personagem Potira. Eles estão se referindo à personagem Victoria, não é? Ela ali tá toda fofa, né? Toda produzida ali com a roupa de balé, não é? Pontinha dos pés. E novamente vocês observam que nós estamos utilizando o verbo can. Agora, essa pergunta está se referindo a uma habilidade, não é? Can she é ela, não é? Dance, que é o verbo dançar, balé. Então, ela consegue, ela tem essa habilidade, ela sabe dançar balé, ok? Então, essa foi a pergunta dos nossos personagens. Bem, então agora acompanha aqui comigo, né? Já que nós estamos falando da nossa personagem, Victoria, né? Aqui está ela, apareceu também para dar um oi para vocês, né? Toda maravilhosa, na pontinha dos pés, né? Como vocês estão acompanhando. E a pergunta que os nossos personagens fizeram a respeito da nossa personagem Victoria foi a seguinte, né? Can she dance ballet? Can she dance ballet? Então, a Victoria, pelo que vocês viram aqui, que ela chegou toda, né? Bem produzida, né? Foi nas pontinhas dos pés. Ela consegue, ela tem esta habilidade de dançar balé? Ela consegue, ela pode? Então, quando a gente utiliza o verbo modal can, em geral, a gente pergunta a respeito da habilidade da pessoa, né?
uma atividade específica que ela consegue fazer. Okay? Nesse caso, a gente está perguntando se ela consegue, se ela tem a habilidade de dançar balé. Então, esta é uma pergunta, né? A minha frase está na forma interrogativa, utilizando o verbo modal can, right? Então, por falar nesta frase interrogativa, acompanhe comigo. Então, olha só. O verbo can, na interrogative form, nós temos o seguinte comentário sobre ele, né? Interrogative form é a forma interrogativa. Então, para fazer uma pergunta, utilizando o verbo modal can, precisamos dos seguintes elementos. Então, vamos ficar bem atentos, porque nós precisamos observar quais são os elementos que eu preciso para fazer uma pergunta utilizando esse verbo modal. Vamos lá com calma de um por um. Vamos ver o primeiro e o mais importante, não é? Vamos iniciar aqui. O primeiro elemento é qual? Acompanhe comigo. Primeiro elemento, eu preciso para fazer uma pergunta, né? Aqui, com o verbo modal can, é ele mesmo, né? A palavra can, certo? Consegue, pode, sabe, ok? Can. Então, quando você coloca o can, você dá essa ideia, tá? Consegue, pode, sabe, ok? Então, este é o primeiro elemento para me fazer a minha pergunta, ou seja, fazer uma frase na forma interrogativa utilizando o modal can, ok? Então, vou começar sempre por ele, tá? Palavra can, right? Agora, vamos ao segundo elemento. O segundo elemento, vou anotando aqui o primeiro, que já foi o can, não é? Agora, o segundo elemento é o subject. Subject é quem? Sujeito. Can you? Can Pedro? Can the dog? Né? Não importa, é o sujeito, né? O sujeito da sua frase. Can Joana? Ok? Don't matter. O sujeito é a pessoa que vai fazer a habilidade, né? No caso, vai praticar a ação. Então, nós temos aí nosso primeiro elemento, can, iniciando a pergunta. Em seguida, o sujeito, né? You, Pedro, the dog, Maria, the children, as crianças. Ok? Este é o sujeito. Você escolhe o sujeito da sua frase. Em seguida, para me continuar a fazer uma frase na forma interrogativa utilizando o can, eu vou precisar de verb. Verb. Nós vimos vários verbos ali na nossa lista, não foi? Vimos o verbo dance. O que mais? Que fala de habilidade, não é? Vimos o verbo play. Vou colocar o play da guitarra, por exemplo, aqui. Tocar violão, né? E aí, quem sabe tocar violão aí? Play the guitar. Climb the mountains. Né? Escalar montanhas. Outro que nós vimos, ride a bike. Todos esses que eu estou falando são verbos, né? Ride, climb, play, dance. Então, o verbo, em geral, quando a gente olha essa pergunta, é relacionado a uma habilidade, certo? Em geral, né? Porque a gente pode ter outras funções também com o verbo can, tudo bem? Então, nós já vimos os três primeiros elementos, né? Vimos o primeiro can, depois o sujeito, agora o próximo elemento aqui que nós estamos vendo é o verb, né? É a ação, é a habilidade que você quer se referir, né, quando você está elaborando a sua pergunta, ok? Bem, depois do verb, o que nós temos? Em geral, você pode fechar a sua pergunta, né, com a question mark, com ponto de interrogação, ou pode acontecer desse verbo precisar de um complemento, tá? Então, pode acontecer de ter um complemento depois do verbo, ou você fecha a sua pergunta aí com a question mark, com um ponto de interrogação, como vocês estão vendo aí, right? Então, essa é a sequência, tá, people? Para fazer uma frase na forma interrogativa.
Primeiro o can, depois o sujeito, Pedro, Maria, João, the dog, the children. Terceiro, o verbo principal que relaciona-se à habilidade que a pessoa pode fazer, não é? Então, climb the mountains, ride a bike, write poems, swim, né? Nadar, por exemplo. Okay? Dance. Seja o verbo que for necessário aí para você fazer a sua pergunta. Continuando um pouquinho mais, não é? Vamos ver mais um pouco sobre a forma interrogativa do verb can. Nós já vimos os elementos aqui, não é? Can, depois o sujeito e fecha aqui com o verb, que é o verbo principal. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, para que a gente possa acompanhar. Então, aqui, ó, primeiro elemento lá no começo, né, tá em destaque, que é o can, né? Sabe, consegue, pode. E aí o verbo principal, draw, aqui no final. E ali depois do can, a palavra Thomas. O que é o Thomas? Thomas é o sujeito. Então, o que eu estou perguntando aqui, né? Sobre o Thomas, nesse garotinho aqui, né? Que está aparecendo só os bracinhos dele. Thomas pode, consegue ou sabe draw, desenhar? Então, vocês estão vendo aqui a imagem, né? Certo? Dá para acompanhando aqui o Thomas fazendo os desenhos dele, os rabisquinhos, né? Então, o Thomas consegue? Ele tem essa habilidade? Ele pode? Can Thomas draw? Can Thomas draw? O Thomas consegue ou sabe desenhar? Can Thomas draw? Então, vocês puderam acompanhar que todos os elementos estão ali. Can, começando, Thomas, que é o sujeito, e draw, o verbo principal, e aí fechou já a pergunta. Right? Vamos ver mais um exemplo. Lembrando que a gente está, né, só vendo aqui esses elementos, né? Só relacionado aqui. Novamente aqui, a imagem dessa garotinha, né, tocando piano. E a gente vai ver a pergunta a respeito dela, ó. Lá iniciando a nossa pergunta, o can. Depois a palavra Martha. Martha refere-se a quem? Lá na nossa ordem, o sujeito. Estão perguntando sobre ela, a Martha. Em seguida, o verbo. Onde é que cabe o verbo aqui, ó? Tá aqui, ó. Play the piano. Play the piano. A Martha pode, consegue, sabe play the piano, tocar piano. Então, nós temos todos os nossos elementos aqui na nossa frase, né? Can, subject and verb, right? Vamos ver um pouquinho mais outro exemplo aqui, junto comigo, para a gente observar os elementos aqui que encaixando na nossa pergunta. E aqui você tem a imagem, né, dessas pessoas, ou um grupo aí de amigos, talvez, certo? Estão fazendo o quê? Estão andando de bicicleta. E a minha pergunta a respeito deles, né, na forma interrogativa aqui, né, do verbo can, tá ali, ó. Can you, no caso you é vocês, ok? Vocês sabem, conseguem, podem ride a bike, andar de bike, andar de bicicleta? Então aqui nós temos todos os nossos elementos, não é? Can, começando a pergunta, o subject quem é? You, que é vocês. O verbo é can, tá ali, ó. Ride a bike, andar de bicicleta, ok? Então, nós já vimos aqui todos os elementos que eu preciso para fazer a minha pergunta, ok? Agora, lembrando, como a gente está fazendo uma pergunta, em geral, esta resposta desta pergunta, né, com o verbo can, ela dá uma resposta de sim ou não. Mas nós temos outras opções também de responder um pouquinho mais comprido. Vamos acompanhar aqui comigo. Então, olha só, como nós estamos falando de uma pergunta, né? O que é na forma interrogativa, nós vamos ver as possibilidades de responder aquelas perguntas, né? Então, nós vamos ver agora short answers. O que é short answers? Respostas curtas, que é a palavra short, ok? Então, por exemplo, aqui a minha pergunta é: Can you dance Zumba? Can you dance Zumba? Então, a pessoa vai me responder ou sim ou não, né? Porque ou a pessoa sabe ou não sabe, certo? Então, essa resposta curta
vai ser respondida da seguinte forma, ó. Sim ou não. O sim está lá na frente, no yes, e o no está aqui na frente, né? O no, ok? Então, resposta positiva, eu quero dizer que sim. Sim, eu consigo, né? Que a pessoa está perguntando para você, não é isso? Can you dance Zumba, Cláudia? E aí você, né? No caso, eu vou responder, né? Yes, I can ou no, I can't. Então, se for, ok, se eu consigo, né? Se eu tenho essa habilidade. Então, primeiro o yes, depois o sujeito, que no caso aqui, estou respondendo por mim, né? I, que é eu. E aqui a minha palavra, né? Que é o verbo modal can, que significa sim, posso, consigo, eu sei, não é? Yes, I can. Yes, I can. Então, só esses 3 elementos que você vai usar, né, na resposta curta. O yes, o sujeito e a palavra can lá no final. Quando for, ok, né? Quando eu souber. Quando eu não souber, quando eu não tiver essa habilidade, eu vou utilizar esta forma aqui, ó, forma curta. Começo com no, né? Significa não. Novamente, eu, né? Que a pergunta foi feita para mim, não é? Não, eu. Can't. Can't. Can't é a forma negativa do can, não é? O que está dizendo aí? Não, eu não consigo. Can't. Can't. Não consigo, não sei, não tenho essa habilidade. Então, no, I can't. No, I can't. Então, o que a gente está mostrando aqui? As short answers. Bem curtinha mesmo, né? Porque precisa só de 3 elementos para as duas. Tanto para o com sim ou resposta com no. Então, com sim, quando você consegue. Yes, sujeito e o can. Forma aqui, quando você não consegue, não tem essa habilidade. Então, no, o sujeito e a palavra can't no final, né? Fechando com a habilidade que você não consegue, não é? Can't, não consigo, não posso, não sei. Right? Então, esta é a resposta short, curta. Posso responder um pouquinho mais longo? Sim, eu tenho essa possibilidade também. Vamos ver aqui comigo. Agora, lembrando que quando eu faço a pergunta com can, você vai responder com sim ou não, não é? Mas eu posso responder um pouquinho mais, ok? Então, por exemplo, aqui a gente está falando das long answers. Respostas longas. Não quer dizer que ela é muito longa, né? Um pouquinho mais, tudo bem? Então, long answers. Long, longo, comprido. Então, a mesma pergunta que foi feita anteriormente, não é? Can you dance Zumba? Você consegue dançar Zumba? Você tem essa habilidade? Você pode dançar Zumba? Agora nós temos os exemplos aqui com sim, não é? Olha aqui, ó. Yes, novamente, né, que é o sim. Ali o sujeito na frente, depois do yes, que é I, eu, né? Tá perguntando diretamente para mim. Can. E aí a pessoa só aumentou um pouquinho mais, ó, colocou o verbo, né, que estava sendo perguntado e a atividade. Dance Zumba. Yes, I can dance Zumba. Sim, eu consigo, eu posso, eu sei dançar Zumba. Right? Bem fácil, né? É só você prestar atenção na pergunta, ok? Então ela usou o quê para responder? O dance e o Zumba. Yes, I can dance Zumba. Sim, eu consigo dançar Zumba. A mesma ideia na forma negativa. Só você lembrar daquela primeira curtinha, vai ter o no lá na frente, depois o sujeito I, né? Que a pergunta está sendo feita diretamente para mim, né? Depois o can't, tá? Já que você não consegue, tem que aparecer o can't. E aí o verbo e o complemento, no caso aí, né? Com a palavra Zumba. Então ficou como? No, I can't dance Zumba. Não, eu não consigo dançar Zumba. Então, a pessoa só faz prestar atenção aqui, ó, na pergunta e repete, ok? Então, só você ficar atento ao verbo e ao complemento que foi perguntado aqui, não é? Utilizando a pergunta. E aí você repete um pouquinho mais. Tudo bem? Mas essas são possibilidades. Então, assim como você pode responder dessa forma, um pouquinho mais comprida, você pode responder daquela outra forma lá, tá? A forma mais curta, né? Com sim ou não, yes I can, no I can't, tudo bem? Então,
Então, a gente está só mostrando as possibilidades, right? E agora nós já vimos, né, os elementos que a gente precisa, vimos as possibilidades de responder. Agora vamos aqui junto comigo fazer algumas perguntas, observando as imagens. Acompanhe. Então, a primeira imagem aí, né, para a gente poder fazer, né, esta pergunta e também responder, é sobre essa imagem dessa garota. Observe aqui que ela tá, né, com uma roupinha de cozinhar, né, tá ali na cozinha. Só que ela tá aqui coçando a cabeça, tá olhando aqui, né, com uma cara de preocupada para este pequeno pedaço de pão que o bichinho tá todo tostado. Olha aí, gente. Não deu certo a receita dela, não, ok? E a atividade aqui que a gente está se referindo é a palavra cook, que é o verbo cozinhar. E aí, vamos fazer uma pergunta aqui junto comigo? Vamos perguntar, não é, se ela consegue, se ela sabe cozinhar, não é isso? Então, qual é o meu primeiro elemento? É o can, não é? Can. Como eu estou falando dela, não é? Qual é o pronome que significa ela em inglês, né? É o she, não é isso? Can she? E depois quem vem? O verbo, que foi dado o verbo pra gente, né? Can she cook? Can she cook? Então, fechei minha pergunta. Bom, pelo que vocês observaram aí nessa imagem, o que eu posso dizer? Sim ou não? Pelo que nós vimos aqui, pela cara dela, é não a resposta, né? Vamos fazer a resposta curta, então? Então, a resposta curta é no, né? Já que ela que a gente está se referindo é she, ok? E fechando a nossa frase, no, she can't. Ela não consegue, ela não sabe, ela não pode, ok? Can she cook? Pelo visto não, né? Queimou o alho pobre do pão, não prestou, não funcionou, ok? Vamos ver mais uma. Agora a imagem que nós temos aqui é sobre o verbo paint, que é pintar. Então nós temos aqui, né, duas pessoas, certo? Pelo que a gente pode observar aqui, né, e as pessoas aqui, não é, com o material para pintura, tá bem bonito, né? Vamos fazer a pergunta aqui junto comigo, então? Então, o primeiro elemento, eu quero saber se eles sabem, se eles conseguem desenhar, né? Ou pintar, no caso, perdão. Eles ou elas, então coloco o pronome they, não é isso? E fechando o meu verbo, ok? Ponto de interrogação. Eles conseguem, eles sabem, eles podem desenhar? Sim, olha aqui essa imagem, né? Esse quadro tá bem bonito, né? Então, pelo visto, sim, não é? Vamos colocar a resposta sim junto comigo. Então, primeiro elemento é o yes, não é isso? O sujeito aqui é eles, não é? Eles conseguem. E se eu quiser colocar um pouquinho mais comprida a minha frase, eu coloco o verbo paint, ok? Eu poderia parar no can, ou eu posso continuar um pouquinho mais. Então, eu coloquei uma resposta um pouquinho mais longa, né? Então, a pergunta foi, can they paint? Eles conseguem, eles sabem, eles podem desenhar? E pela imagem que nós vimos, né, é sim. Então, meu primeiro elemento é yes, o sujeito que é eles ou elas, they. Ali o verbo can, não é? Que eles conseguem e podem. E coloquei o paint no final, colocando uma resposta um pouquinho mais comprida, né? Um pouco mais longa. Right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem, né, a nossa aula sobre a forma interrogativa do verbo can.